aqui vai ser ótimo, porque eu não tenho conseguido... Opa, tá dizendo que tá gravando. Vamos ver. Eu tenho gravado, Paulo, Damasceno, eu tenho gravado, mas as que eu tenho gravado eu não tenho conseguido baixar. Eu não tenho conseguido, eu não vou tentar baixar e não consigo. Só consigo compartilhar o link e aí ainda ficam reclamando, dizendo que eu estou fazendo plágio. Não sei. Tá gravando, vamos ver se vai. Então, a partir de agora, tchan, 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 gravando. Aí. Então, a gente vai pegar fontes de energia. A tensão elétrica como uma fonte de energia. Beleza, vamos lá. Como fonte de energia, vamos fazer o seguinte, galera. Ó, fontes, eu vou dividir em fontes AC e DC. E vou classificar. E depois dizer como é que elas são geradas e quais as características delas. Tá bom? Então vamos aí, vamos nessa, vamos nós. Ali tem umas fotos de uma bateria de carro, umas pilhas, que são baterias também, e uma fonte dessa aqui, que no caso, fonte de alimentação, não é isso? Essas fontes, galerinha do meu pai, do meu coração, são DC. São fontes DC. O que é fonte DC, professor? É uma fonte que provoca uma corrente direta. Se houver um caminho, essa corrente será direta. Essa corrente não fica indo e voltando, não. Ela só vai. Tá ligado? Tá ligado? Tô ligado. Fontes DC. Fontes AC. O que é que são fontes AC? São alternadas correntes. Elas fontes são essas que mudam a polaridade. Então faz os elétrons, digamos que estamos falando aqui de elétrons, tá bom? Os elétrons vão e os elétrons voltam. Os elétrons vão e os elétrons voltam. Vai para lá e vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Pronto. É uma fonte AC. Tá legal? Então, ali eu tenho um exemplo de fonte AC. Se você enfiar o dedo na tomada ali, é a AC ali que está sendo gerada ali, né? Bivolt, é AC também. Bivolt é também. Punha, porque assim, no Rio de Janeiro, o pessoal não consegue. Tem dois. Eu vou falar nisso. Bivolt. Eu vou falar nisso, nessa história do bivolt, porque é muito interessante a diferença entre o nosso 220 e o 220 do Rio de Janeiro. Ou seja, o 220 e o 127 volts. A gente vai falar nisso. Atenção, que mais tarde eu vou falar isso, porque é importante. No Rio de Janeiro, ou em locais onde você tem uma rede bivolt, os dois fios dão choque. Os dois. Aqui não, eu tenho um neutro e um fase. Tá certo? É um neutro e um fase. Mas você pode ter dois fases para fazer 220. Então, as tensões alternadas, a gente vai falar delas. Ali está o exemplo das tensões alternadas. Galera, catavento aí, ó, eólica, a parte eólica não é AC, ela está rodando e ela provoca AC. Um gerador, motogerador, roda, né? Roda, também provoca AC. E a tomada também. Como é que eu explico para vocês uma fonte DC? Como é que eu explico? Como é que eu vou caracterizar? Né? Caracterizar é legal, né? Ó, caracterização das fontes. Assim, o desenho delas, assim, no esquema, é dois traços. Um traço maior e um traço menor. O traço maior representa o lado positivo dessa fonte. Positivo. Mais. O outro lado menor é o menos. E como é que eu caracterizo, professor? Como é que eu explico que ela é do jeito que é? Ó, escreva ao lado dela. 1,5 volt. Não precisa dizer mais nada. Eu já sei que ali tem 1,5 volt e na concepção das fontes ali, esse 1,5 volt fica direto. Portanto, eu posso até desenhar um gráfico. 1,5 volt, pronto. O tempo vai passando. Agora eu me lembrei de uma propaganda. O tempo vai passando e a poupança Bomerindos numa boa. Isso era uma propaganda antiga da Balbônica. Eu me lembrei. O tempo vai passando, aí me lembrei. Então, o tempo vai passando e nada acontece. Continua 1,5 volt. Isso é o quê? Uma fonte DC é caracterizada. Professor, DC é direta corrente. É. Por que ela é DC, é chamada DC? Porque quando eu coloco ela num circuito,
A corrente só tem um sentido. Tá legal? DC é por isso. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode mandar a macaca aqui que eu respondo. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Então, como é, agora eu vou perguntar a vocês, como é que danado eu faço, produzo, gero, invento uma fonte DC? Como é? Ah! Vou mostrar para vocês agora 3 exemplos. A maneira mais simples é química. Quando eu chegar de 9h15, eu faço a chamada, porque já tenho 28 pessoas, 9h15 eu fotografo vocês. Uma forma química, uma forma bem antiga, a primeira forma de criar uma tensão DC foi química. Na verdade, se você disser que é isso, eu posso até arranjar um contra-exemplo. Quando você faz uma atritavoambá lá nos romanos, de uma forma, você fazia uma tensão DC também. Mas esquece essa parte, vamos pegar só isso aqui. Química, 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 química. Uma reação. Ácido sulfúrico, que é H2SO4. Lá tem essa cobre e zinco. E aí você tem os ânions e os cátions, vão para lá, vai para cá, e fica uma diferença de potencial. É uma forma de fazer a forma química. E aí surgiram, a partir disso aí, as baterias, que a gente sabe que a evolução delas começa com chumbo, e depois chumbo, níquel, ferro cromo e os de lítio. Tá bom? Assim. Beleza. Outra forma de você gerar uma tensão DC, o efeito fotoelétrico. Esse efeito maravilhoso, você sabia que foi esse efeito? Parece que foi esse efeito que deu o prêmio Nobel a Einstein. O efeito fotoelétrico. E uma terceira maneira, assim, mais clássica, é você pegar uma tensão AC e transformá-la numa tensão DC. É o que os nossos carregadorzinhos fazem. Pega a tensão da rede, que ela é AC, e transforma em DC. Galera, tudo essa história da tensão DC, ela é muito bem representada e lembrada por nosso querido Alessandro Volta. Alessandro Volta, eu vou contar essa história depois, que é muito legal. A briga dele com Galvani. Volta foi um cara que em 20 de março de 80, 1800, ele ganhou da Royal Society of London. Ele foi agraciado, foi reconhecido como o criador da pilha. Portanto, ali onde tem o volts, ali, do nome dele, Alessandro Volta. Então, por exemplo, em 1979, ele fez a pilha dele. Como era a pilha? Por que chama pilha? Porque ele empilhava um bolsão de zinco, um papelão com solução salina e prata. E empilhou. Aí isso dava o quê? Uma pilha, uma pilha de volta. Então, isso aí dava uma diferença de potencial química, né? Questão química. E aí ele foi reconhecido como o pai dessa pilha. Mas eu vou resumir um pouco a história. Alexandre vai lhe contar para vocês a história completa, inclusive mostrando como Frankenstein apareceu na onda, né? Frankenstein tem a ver com isso, aquele Frankenstein mesmo. É sério mesmo, tem. Frankenstein está aí na meio. Nessa mesma época, lá na Itália, um outro camarada chamado Luigi Galvani brincava, na verdade brincava, ele estudava o comportamento das rãs, que ele descabeçava a rã, e aí ele pendurava a rã num arame de zinco, e lá estava apontando e mostrando. Quando ele tocou, aliás, foi o assistente dele que tocou na perna da rã, pum, pulou. Contraiu a perna. Quer dizer, a rã sem cabeça, cara. Aí o nosso Galvani, ele publica um trabalho dizendo que, olha, descobri a eletricidade animal, a vida, a eletricidade ali. E aí foi, quando ele publicou isso, o nosso amigo Alessandro Volta
disse, você não descobriu nada, o que você fez foi a minha pilha que excitou o músculo de sua rã. E aí, o nosso amigo Luiz Galvani disse, não, eu descobri foi a eletricidade no ser vivo. Foi uma contenda grande. A Royal Society, né, of London deu o reconhecimento para a volta. E foi uma tristeza. Esse Luiz Galvani, ele morreu sem receber o reconhecimento, para logo em seguida ele recebeu o reconhecimento de que realmente nos seres humanos tem a tal eletricidade que a gente está à busca dela. Yes. Essa história será muito melhor contada por Alexandre, por ocasião de quando ele for, eu vou pedir a ele para dar essa aula para a gente, ele for contar a história dos biopotenciais e membranas. Aí vocês vão entender direito essa história toda, que é muito legal, muito cheia de detalhes e muito interessante. Daí surgiu, inclusive, Duchenne. Ah, cara, a gente tem aqui na nossa turma uma galera que é da fisioterapia. Então, Duchenne é o pai da eletrofisioterapia, ou da eletroterapia. Duchenne, cara. Duchenne foi um cara assim, muito importante. Ele até descobriu uma distrofia de Duchenne e tal. Só um gostinho para o pessoal da fisioterapia, mas a gente vai voltar nisso. Então, a diferença entre a pilha do volta lá para uma onda aí, né? Capturada na perna da rã, é que a onda da perna da rã é quase um representante de uma onda AC, que eu vou caracterizar agora. AC, alternada corrente, ou seja, inversa polaridade. Então, como é que eu posso representar? Como eu posso representar uma onda AC? Como? Eu tenho de representar mudando a polaridade. Então, eu vou representar por uma bolinha e uma polaridade que vai mudar, vai alternar no tempo. Olha aí. Então, alternou, alternou. Ih, rapaz, assim não dá certo. Então, eu tenho de representar com esse minha alternar, esse sinal aqui do tiozinho, do alternado da senoide, e tenho de obrigatoriamente fazer um gráfico, porque eu tenho de dizer como ela se comporta, né? Aí, galera da fisioterapia, as formas das ondas, a corrente russa, a corrente dinâmica, as correntes do TINS, tudo isso são correntes que são alternadas, né? São alternadas. Então, a gente tem de representar e olhar elas aí, como é que estão acontecendo, né? Essa alternação, exatamente. Alteração. Provoca mudança no campo magnético também. Ué, Ivan, isso, com certeza. E o campo é gerado... Não, o campo é gerado pelo AC. O DC é um campo só magnético. O AC é eletromagnético. Guardado as devidas proporções, porque se eu fizer um campo, uma onda AC assim, de baixa frequência, esse campo eletromagnético não se propaga. E o legal é que essa onda se propague. Para você ter uma onda de rádio, para você ter uma aplicação no ressonância nuclear magnética, etc, etc, etc. Exatamente. Perfeito, Paulo. Boa colaboração, boa lembrança, e a gente vamos caminhando. Galera, aí tá. Para caracterizar uma onda AC, ou seja, uma tensão AC, alternada corrente, eu preciso desenhar um gráfico. Ou eu preciso dizer que é uma senoide, ou expressar uma equação. Se for graficamente, eu tenho que botar realmente um gráfico. Olhando para o gráfico, você vai ver que ela chega a uma tensão máxima, que é chamada de tensão de pico, positiva lá em cima. Depois ela corta o eixo dos tempos e torna-se negativa. Olha lá, menos VP, um valor mínimo. E ela se repete no tempo, né? Ela é periódica, ela vai se repetindo. Então, aí você tem uns parâmetros que você vai ter. O período, né, que ela se repete. Você pode até caracterizar a velocidade dessa onda, se ela se propagar fora, não for estacionária. E é preciso, né, desse jeito, caracterizá-la assim. É muito interessante. Ela é fácil de gerar demais se ela for uma senoide. Por quê? Como é que eu gero uma onda C? Galera, é só girar uma espira no meio de um campo magnético. Essa espira, no meio de um campo magnético, um ímã, faz com que
a corrente, desde que, claro, uma diferença potencial. Se você fechar o circuito, você tem corrente. Aí você tem um erro aí, né? Tem um erro. Não sei se vocês estão observando que as duas escovas, entre as duas escovas, não há uma resistência, não há um elemento que permita a passagem da corrente para eu desenhar um gráfico colocando corrente, e máximo e mínimo. Então, né? Tá. Aí, professor, então, as hidroelétricas seriam por trabalharem com o campo magnético. Exatamente, perfeito. Olha as hidrelétricas como são. Olha lá. Você tem lá algo que gira, uma força mecânica, que gira um espira gigante em um campo magnético. Agora, não venha me perguntar, professor, o campo magnético é um campo um magnético permanente? É um magnético supercondutor? Aí eu não vou entrar nessa parte. Mas o princípio matemático é exatamente esse. Exatamente esse. Então, energia mecânica transformada em energia elétrica através de eu girar um campo, o espira num campo magnético ou um campo magnético em um espira. Tanto faz como tanto fez, você gera. Então, matematicamente, a gente olhando assim melhor, você vai ver uma senoide, né? Porque a senoide, a projeção desse vetorzinho que gira, aí esse vetorzinho girando dentro desse círculo, projeta-se, por exemplo, nesse eixo aí, que são o quê? O projeto é um cosseno, né? É um cosseno. Se ele projetar no Y, é um seno. E você tem aí uma onda, você representa por I seno de ômega t, a velocidade angular no tempo, mais um φ, que é o ângulo que, sei lá, de retardo onde tiver. Então, essa é uma onda que você gera facilmente através da transformação mecânica em elétrica. Eu disse facilmente, mas nesse processo, galerinha, esse facilmente não dá uma senoide tão bonitinha assim, não, toda bem desenhada, não. Dá meia cheia de ruídos, tá certo? Cheia de ruídos. Este detalhe, vejam bem, este detalhe faz com que haja uma certa dificuldade em transportar uma energia gerada lá em touros, nos cataventos de touros, para ser utilizada por nós aqui. Porque existe o ruído. Então, eu preciso conectar essa energia a uma rede já limpa, de baixa impedância, aí eu limpo ela. Mas é só um detalhe para a gente ilustrar, se lembrar aí alguma vez, se a gente precisar. Então, o princípio mesmo que vai gerar isso, bem simples, só para a gente entender, é aquela ideia que quem foi, meu Jesus, que disse isso? Quem foi? Foi. Para de dizer isso aí. Então, eu aproximo o ímã, o campo magnético inspira, eu volto, eu induzo nessa inspira uma corrente. Então, eu estou falando, e tudo isso é lembrando vocês de Física 4, eu não sei como é o nome da física que vocês pagam, mas é de física, de forma simples, para a gente utilizar essa ideia, né? Então, só lembrando aqui do nosso amigo Faraday. Faraday, ele descobriu isso em 1831 e baseia-se o gerador e os transformadores se baseiam nessa lei de Faraday. Ele não era um cara assim muito matemático, não, era mais prático, Faraday, né? E essa descoberta dele inspirou as equações de Maxwell. Na química ele descobriu o benzeno do óleo da baleia. Esse cara é um cara, né? O Faraday. Do óleo da baleia. O que mais ele fez? O que foi? Ele foi considerado o fundador da eletroquímica. São dele os termos catodo, anodo, o que mais? Íon, cátion, é tudo invenção do nosso amigo Faraday. Gente, galera, errei. Faraday era um fuleiro. Professor, o senhor está chamando ele de fuleiro? É uma maneira de dizer, tenham calma. Faraday
era um professor fulleriano. Fulleriano. O que é isso? Era porque no Instituto, Royal Instituto de Química, o John Fuller foi um cara que estruturou esse instituto. Então, as matérias eram de Fuller, então eram umas matérias fullerianas. Então, quem dava aula eram professores fullerianos, então eram fuleiros. Pronto. Mas era isso, assim. Isso é, você vejam na Wikipedia, vocês vão ver aí, né, a história né? Era um fuleiro. Mas ele era um professor fulleriano de química. Na verdade, fara dele se dedicou um bocado à química, né? Do óleo da baleia, né? Ele fez aquela benzeno. Benzeno é benzeno. Benzeno é Ele não era muito matemático, não, mas era um cara assim fantástico, né? Um cara assim que a gente tem de tirar o chapéu. Então, essa energia gerada, quer seja eólica, quer seja nas hidroelétricas, elas são transportadas, não é? Transportadas através dos fios, os postes e tal, até a nossa residência, até as nossas subestações, para que a gente use delas, né? Então, só recordando o caminho que eu estou fazendo, e lembrando, eu saí das tensões como força, disse que elas podiam se tornar uma fonte de energia para a gente, dividir em AC e DC, né? Mostrei como elas são geradas, estou dizendo que as que são geradas lá nas subestações, nas estações, em Duas Marias, em Paulo Afonso, nas hidrelétricas, elas vêm através dos fios, né? Não vou dizer por que o fio deve ser mais grosso ou mais fino, porque a tensão tem que ser mais alta, mais baixa, para economizar o cobre. Não vou entrar nesse mérito, mas então, até o momento, eu acho, olha, até o momento, hein? Até o momento eu acho que vocês aprenderam até aqui, né? Eu acho que vocês sabem até agora, ou relembraram, a existência de tensões DC e tensões AC, tá certo? Não foi isso que eu repeti. Eu vim de lá para cá trazendo vocês para esse caminho. Vocês também agora sabem quais as características dessas duas tensões. Eu posso perguntar na prova, né? Isso aí, mas você não vou perguntar isso não, porque é muito fácil. Vocês sabem como elas são geradas. Eu disse, né? Eu disse para vocês como elas são geradas. E o princípio físico que tem por trás delas, tá bom? Parada para respirar. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Tchan, 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 tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Ótimo. Yes, Joelson. Joelson, estou gostando que ele participa, o Mota participa, tem mais gente. Muita gente participa, Isabelle também. Isabelle é nossa boliviana, né? Isso, tranquilo. Então, vamos agora falar das fontes, chique todas, né? Galera, eu acho assim, esse desafio da gente dar aula remotamente tem também uma dificuldade. Vocês não se conhecem como assim, colegas, né, na classe, que é tão legal. No fim faz amizade, vai lá pro bar de mãe, toma uma, participa, né? Mas é isso mesmo, saudades. Sair de lá, vamos tomar um aqui enquanto não chega o circular, vamos pegar o último. Yes, mas não dá, mas um dia chega lá de volta. Tudo tem seu tempo. Então, vamos aqui para as tensões DC. Vamos falar das tensões DC. Eu disse que as A6, agora vamos falar DC. Como é que a gente gera uma tensão DC? E para que ela serve, né? Para que danada eu quero uma tensão DC? É com este tipo de tensão, olha aí, é com este tipo de tensão, de novo, é com este tipo de tensão, não sou Silvio Santos, mas eu repito várias vezes, que a gente alimenta nossos equipamentos. As tensões servem para alimentar nossos equipamentos. Principalmente os equipamentos da engenharia biomédica. Também, né? Principalmente, né? Então, servem para alimentar e vai fornecer a corrente que eles puxarem da fonte, né? A fonte tem que fornecer a corrente que eles pedirem. É assim que acontece. Então, se eu vou usar uma fonte de tensão
para o meu equipamento, eu tenho de ter o cuidado de elas não causarem injúrias em quem vai ser aplicado esse equipamento, né? Não pode causar injúrias. Então, a gente de cara aí, ó, a gente vai logo lembrar. Vamos ter de ter o quê? Para engenharia biomédica agora. Vou puxar para o lado da engenharia biomédica. Vamos ter de ter... que características? Vamos lá. Uma boa isolação. Uma boa isolação. Por quê? Não me interessa tomar choque, eu tenho que estar isolado eletricamente. Eletricamente isolado. Outra. Uma outra isolação eletromagnética. Olha, como a gente viu antes aqui, que eu acho que foi Joel quem perguntou, não sei quem foi, tarará, aqui. E a gente agora me perdi aqui. Que campos magnéticos, Ives Melo, meu professor, a gerador de atenção assim, os campos magnéticos. Então, se eu tenho uma fonte, veja bem, uma fonte feita, onde eu tenho uma frequência alta, o que é que pode acontecer? Um efeito eletromagnético e você irradiar essa onda. Não é isso? Uma onda AC, ela não é uma eletromagnética, é uma onda eletromagnética. Aí saiu, ele saiu, ó, caiu. Depois ele volta. Mas eu vou logo tirar a foto aqui de vocês. No próximo parada eu vou tirar a foto, passar a fazer a frequência. Então, uma boa isolação eletromagnética. Não me interessa, né? Entrei, olha, beleza, eu tava pensando, eu tava com saudade de você, rapaz. Eu vi que você saiu, tá no celular carregando. Beleza, valeu. Ó, assim, eu tenho, digamos que aqui tem um raio de uma fonte aqui, uma fonte. Isso aqui é uma fonte do meu equipamento aqui, do meu equipamento médico hospitalar. Se eu não tiver uma boa isolação, galera, e se do lado lá tiver sendo feito um ECG, eletroencefalograma, ou eletrocardiograma, essa onda propagada pode entrar no outro equipamento e causar o quê? Causar interferência, certo? Então tem uma boa isolação eletromagnética. Outra característica que eu tenho que ter, uma filtragem, uma regulagem. Por quê? Porque não me interessa uma fonte flutuando. Tem de ser 1,5 volt, 1,5, não pode ser 1,5 mais 0,3, menos 0,2, e aquela flutuação. Não pode. Então tem uma boa regulagem, uma boa filtragem, tá bom? E aí, mais, que mais? Imunidade ao ruído. Não interessa a fonte do meu equipamento ligada à tomada, em que venha um ruído, entre pela fonte e chegue no meu equipamento. Não interessa. Professor, quer dizer que entra ruído pelo cabo da tomada? Entra. Hoje, as fontes são muito boas, mas, antigamente, elas não tinham uma boa imunidade ao ruído. E uma vez, eu tinha na minha casa, como eu disse, na aula anterior, eu falei para vocês que a minha família, minha mãe, que era doida, ainda é, está viva, ela comprou uma televisão. Éramos 5 pessoas que tinham televisão em Natal. E eu queria assistir os filmes de tarde. A televisão ligava de 4 horas da tarde e 11 horas da noite ela desligava. Era assim. E tinha uma igreja e um rádio amador na minha rua. Então, quando o rádio amador falava, a fonte não era imune ao ruído, a fonte da televisão. Aí entravam no som da televisão e eu não podia assistir National Kid. Me aborrecia muito. Me aborrecia o rádio amador. E a igreja? Na igreja foi depois. A igreja, eles tinham um som, né? Aquelas igrejas muito barulhentas. Eu não sei por que os crentes têm de botar um alto-falante para todo mundo ouvir. Aí o que é que eu fazia? Botava uma tomada, vinha um dos fios, passava numa lâmpada, e aí quando emendava no outro fio para acender a lâmpada, eu amarrava esse fio numa lima e passava a lima no outro fio para gerar centelhinhas. Essa centelhinha gerada aqui entrava pela rede e ia lá para o amplificador lá da igreja.
Aí fica... Aí desligavam lá o som. Tudo isso porque não tinha imunidade a ruído. Eu não sei se alguém pegou um tempo em que você ligava um liquidificador e interferia na televisão, interferia em algum canto. Não sei se pegaram essa... Já pegou, né, Jorge? Pronto. Exatamente. É um ruído gerado que entra pela fonte do equipamento. Então, uma fonte de um equipamento para ser usado na engenharia biomédica, no rádio também. Exatamente. Para a engenharia biomédica não pode ser susceptível a ruído, tem que ser imune ao ruído, imune. Então, muito bem. Então, já essas características já são suficientes para a gente saber a necessidade de ter uma boa fonte para nós usar como equipamento para engenharia biomédica, né? Só para deixar claro que eu sou... Mas quero envelhecer, Joelson, porque ou você envelhece ou morre. Não tem outra opção, não. Tem de envelhecer mesmo. Olha, galera, eu estou mostrando aqui nesse slide aí uma fonte clássica das antigonas, né? Das antigonas. Ela transforma AC em DC. Essa representação que vocês estão vendo aí é um transformador. Né? Essas espirezinhas com esse pauzinho no meio aí, esse risquinho no meio, isso quer dizer que é um transformador que tem um ferro. Você enrola de um lado e enrola do outro, e o ferro está no meio para fazer esse casamento. Veja que o circuito que vem da tomada não é eletricamente ligado ao do outro lado, tá certo? Não é ligado, ó. Elas estão acoplados magneticamente, eletromagneticamente, e não é acoplado por fio, tá bom? Então se chama transformador isolador. Pronto, transformador isolador. O primário não se comunica eletricamente com o secundário, e sim eletromagneticamente. Então, para uma fonte, para equipamento de engenharia biomédica, tem de ter uma isolação, né? Não só ruído. O ruído a gente vai falar já, Rogério. O ruído, esse aí é para não ter o choque, não ter a passagem, porque se você inverter o fio na tomada, você toma choque. Aí você inverte e não toma mais. Esses transformadores são chamados autotransformadores. Não podem ser usados para engenharia biomédica. Então, olha aqui. Está aqui o sim pronto. Aqui está esses dois quadradinhos, um dentro do outro, significa que são isolados, o primário é isolado do secundário. Isso é importante, importante. Então, todo equipamento para engenharia biomédica, equipamentos com segurança, com a fonte tem que ter esse símbolozinho aí. Tá legal? Pronto. Só que esses transformadores e essa fonte aqui, que eu mostrei para vocês, é uma concepção antiga. Você veja que tem a fonte, tem 2 diodos e um capacitor. É uma concepção antiga. Hoje em dia, galera, pelo amor de Deus, hoje em dia, as fontes são chaveadas. As fontes chaveadas, por trabalhar em frequências altas, elas emitem eletromagnetismo, ondas eletromagnéticas. Então, ela tem um ruído. E aí você tem de evitar isso. O que é que você faz? Tá vendo essa cinta aí de cobre amarrando o transformador? Isso é uma isolação eletromagnética. Isso aí existe para isso. Muito bem. E esse transformador não é aquele laminado, não. É de ferrite. O transformador de ferrite, ele é assim, ó. Ele é de ferrite, ele caindo, ele quebra. Não é aquelas lâminas de ferro, não. Então, ela tem que ter essa blindagem para evitar a irradiação eletromagnética. Tá vendo como tem coisa com a fonte? Tudo isso é para a gente alimentar o equipamento. A maneira mais simples e que está sendo muito usada, e a tendência é continuar, é usar o quê? As baterias! Baterias aí são ótimas. Baterias. Eu preciso dizer para vocês, atenção, questão de prova, né? Eu nunca disse a vocês. Eu vou dar uma paradinha para tirar foto de vocês, senão tirar foto aqui. Pera aí, um minuto. Eu não sei se eu vou conseguir tirar foto de todo mundo aqui, dar nome de vocês aqui, a Lé. Eu não posso dizer o nome dessa menina, a Lé, tem que dizer bem, porque ela... Se eu disser a minha... Eu tenho um equipamento ali de nome, que tem o mesmo nome dela.
Se eu disser, ela começa a querer falar e atrapalha aqui o nosso negócio. Alessia, pronto, para ficar melhor. Eu vou tirar a foto aqui, porque eu preciso fazer. Isabelle foi a última aqui, agora de Ives. Eu tenho que fazer assim, tirar essa Laurence, Letícia aqui. Muito bem, Frederico. Você está um bom menino, rapaz. Marília Bezerra. E depois de Marília vem Misael Queiroz. Como é que ponto a gente chegou, né? Tem que tirar a foto aqui para fazer chamada. Misael. Ixi, ainda tinha mais gente. Rogério aqui. Não tem mais. Eu vou voltar aqui, porque pode ser que eu tenha errado aqui. Muito bem. Agora, vou fechar. Quem quiser sair da aula já pode. Eu já fiz a chamada. Dizendo não quero mais ver, né? Prevenir os ruídos, ó. Depois desse, rapaz, não tem mais como ser. Olha, Alex, exatamente. Ninguém pode dizer seu nome. Legal. Galera, olha a bateria ali. Bateria. Olha, eu preciso dizer uma coisa das baterias para vocês. Espera que eu vou pegar um. Ali, eu tenho um ali, peraí. Essa desgraça. Eu fui buscar uma bateria aqui, mas ela não diz aqui o que eu queria. Eu queria ilustrar para vocês que todas as baterias, elas dizem a quantidade de carga. Essa aqui não diz. Essa aqui deve ser muito reieira, né? A bateria aqui. Não diz. Meu Deus do céu. Que falta de... Essa aqui diz só que é de 12 volts e é selada, mas não diz a capacidade... não diz. Devia dizer. Processa essa bateria. Toda bateria, gente, pilha, bateria, o que for, tem escrito nela quantos amperes hora ela fornece. Porque o que é a bateria? É um acumulador de cargas. Então ele vai dizer assim, essa bateria é de 7 ampere hora, ou seja, ela é capaz de fornecer 7 amperes em 1 hora. Se eu pegar, em vez de pegar 7 amperes, pegar metade de 7, 3,5, então eu posso usar ela em 2 horas, entendeu? É isso que eu tenho a dizer para vocês. Eu não devo fazer com que uma bateria, se é de 7 ampere hora, eu tirar 14 amperes dela e usar meia hora. Isso não é legal. E pode acontecer, mas não é para ser assim, sabe? Porque ela morre rápido. E aí eu tiro dela a carga, né? Eu não tiro a carga da bateria, tiro. Como é que eu coloco? Carregando. Como é que eu carrego? Existe uma regra de ouro para você carregar, chamada carga lenta. Como é que essa carga lenta acontece? Carga lenta é 10% do valor nominal da carga dela. Então, se é 10% de 7, eu acho que é 0,7, né? Então, eu tenho que carregar ela com 700 miliamperes. 0,7 de 1 ampere é 700 miliamperes. Então, eu vou levar 10 horas para repor essa carga. Isso seria o ideal e é como a gente usa. Se eu fizer diferente, professor, carregar mais rápido, ela vive menos. Toda bateria vive 2 anos. Isso é por regra. Claro, nós estamos em constante evolução, né? Começamos com a bateria de chumbo, níquel, depois níquel metal, níquel cromo, níquel metal. Hoje, então, as baterias de íons de lítio, que são mais carregadinhas, né? São problemáticas, porque elas só podem ser carregadas com fontes de corrente. E os professor, qual a diferença entre as pilhas recarregáveis e não recarregáveis? Essa mesmo. As não recarregáveis não se dá para carregar. Não tem a reação, não pode ser revertida. Uma vez ela é carregada e essa reação química acontece e não pode ser revertida essa reação. Não pode vir o contrário, né? Você repor
separar de novo as cargas positivas e as negativas. É por isso que ela é descartada. A outra você pode carregar e recarregar. Só que, veja bem, só que se você fizer isso muito rápido, você danifica a bateria. E se você continuar fazendo de forma correta, você tem 2 anos de utilização perfeito, mas depois você tem que ter, porque ela cria cristais entre as placas, então tem uma história aí que não nada a ver, ela se acaba, né? A bateria é o grande gargalo, exatamente, a evolução. Joel, essa bateria ainda estamos para chegar lá. Entenderam isso aí? Eu posso perguntar isso aí num questionário para vocês que eu fiz. Eu não vou colocá-lo agora. Depois eu vou botar ainda para fixar essa aula. Então, essas baterias que vocês vão usar para alimentar os equipamentos médicos, hospitalares, laboratoriais, essas baterias, elas, é engraçado, né? Olha só uma característica interessantíssima. Ó, vocês não podem, e aí vamos brigar, começar a briga agora, não podem associar elas em paralelo. Por quê? Não deve associar em paralelo. Baterias não se associam em paralelo. Ora, pela definição da tensão, da definição da própria bateria. Se uma bateria tem seus terminais 12 volts e uma tem 11,5, se eu botar em paralelo, eu estou botando 12 em paralelo com 11,5. A que tem mais tensão vai carregar a outra, em vez de carregar o seu equipamento. Entenderam? Só é possível fazer isso se elas forem com a tensão exatamente iguais. Isso as hidroelétricas fazem isso, mas tem de sincronizar. Isso é um problema grande. Agora, em série, vocês podem associar. Só que se você botar em série uma bateria no meio e estiver morta, você joga pelo chão a associação. É uma desgraça, não dá certo, tá bom? Então, pronto. Eu até agora falei das tensões, agora em forma de... Comecei falando das tensões, como fonte, falei da fonte feita com bateria, né? Feita a partir das baterias. Mas tudo bem, eu tenho lá uma tensão. E agora? Gente? O que é que essa tensão vai fazer? Eu disse do começo lá que era uma força, né? Uma força que vai empurrar o quê? Os elétrons. Elétrons ou íons, né? Íons também. Elétrons. Então, esse caminho dos elétrons se chama corrente. Corrente aí, corrente. Qual é a importância da corrente? Corrente, galera, corrente. Olha só. Tá aí vamos falar inglês agora, vamos falar inglês. Ó. A tensão pode provocar a corrente elétrica. Pode ou não, dependendo do caminho, né? Então, legal, né? Thunder is good. Thunder is impressive. But it is lightning that does work. Mark Twain. É assim, o relâmpago, o trovão é bonito, impressiona, mas é o raio quem faz o trabalho. Ou seja, quem faz o trabalho é a corrente. Então, por isso que a gente vai trazer agora a corrente. Agora a gente já tem uma fonte de tensão, né? No caso, para alimentar nosso equipamento, mas se lembrem que a gente pode ter também uma fonte de tensão para movimentar o músculo, mas é uma fonte de tensão. Então, tem de ter uma corrente para que o efeito aconteça. Tá bom? Então, se eu tomar uma fonte DC, vamos começar um primeiro exemplo, andando por esse caminho aqui. Fonte DC, está aqui. Um circuito. Pronto, um circuito. O que é um circuito? Um circuito requer uma fonte de tensão, um fio, né, que é um caminho, um elemento lá, seja que for um resistor, por exemplo, e aí esse circuito fechado. Legal, ó, legal. Então, eu tendo um caminho, que é o fio,
né? E se esse resistor permitir a passagem por ele da corrente, eu tenho um circuito. O pessoal gosta de fazer exemplo de circuito com caixa d'água, com cano, né? Aqui está uma caixa d'água e atenção, aqui a corrente passa aqui nos canos. Não presta não isso. Por quê? Porque se eu cortar um cano, a água continua fluindo. Mas aqui no meu caso, se eu cortar o circuito, para. Não tem mais elétrico passando. É essa a diferença legal, né? Então a corrente, tradicionalmente, conforme se convencionou, sai do polo mais, onde tem mais, atravessa o resistor e volta para o circuito. Essa corrente depende de quê? Do resistor, tá certo? Se o resistor for um valor muito grande, quase essa corrente não vai existir, é muito pequena, né? É assim. Então, a resistência, ela oferece, se for uma resistência muito grande, a corrente será muito pequena. É isso? Então, o resistor, ele limita a corrente. Pode ser usado essa característica, né? Limitar a corrente. Então, quando você faz um circuito, a coisa que você primeiro pergunta é qual é o valor da corrente. Então, você olha lá para Ohm, Ohm quem inventou essa história? A lei de Ohm. A lei de Ohm é uma lei que fala dessa corrente. Então, pronto, é a pergunta que você na eletrônica, que você primeiro compra, qual é a corrente aqui? Você tem uma fonte de tensão, você quer saber a corrente. Qual é a corrente? Então, você veja ali o Ohm. E a lei de Ohm que vocês conhecem muito bem, né? Galerinha, vocês conhecem a lei de Ohm? Sim, professor, conhecemos. Aí, ela é dada por U, dividido por I, é igual a R. Assim foi o que Ohm descobriu, determinou. Mas o mais interessante da lei de Ohm não é essa maneira de escrever, e sim I é U dividido por R. U é tensão e R é resistência. Resistência, aí depois você pode evoluir para impedância. Então, aí está a corrente. A corrente. Atenção, gente, corrente. Corrente é uma grandeza o quê? É uma grandeza o quê? Vetorial. Por quê? Porque ela tem um sentido. Né? Você pode dizer que ela está indo para lá ou está vindo de lá para cá. Uma corrente positiva. Se eu disser que a corrente é daqui para lá, o sinal dela for positivo, significa que ela está mesmo indo nesse sentido que eu disse. E se ela tiver um sinal negativo, é que ela está indo no sentido contrário ao qual eu estabeleci. Então, não existe corrente negativa, existe corrente no sentido contrário. Você vai ver de que, quando a gente for fazer o Axovax como experimento, você vai ver que, em um dado momento, a corrente é negativa. Ou seja, está indo contra o sentido ao qual eu tinha determinado, ou perguntado, ou estabelecido. Tá bom? É isso, corrente tem sentido. E tem o valor dela, que é o escalar, o valor. Tantos amperes, tantos miliamperes, tantos microamperes, tantos nanoamperes, tá bom? Então a corrente é assim, a corrente vai do positivo para o negativo de uma bateria. Por fora, né? Do positivo para o negativo. Por dentro é que é o contrário, né? Que ela atravessa dentro. Mas agora. Tá. Vamos agora para um lado prático, uma aplicabilidade disso que vocês vão gostar muito. Muito bem. Vocês sabem, como eu acabei de dizer, que a corrente é quem faz o trabalho. Não foi isso? A corrente é que faz o trabalho. Nota 10. A corrente acontece porque existe a aplicação de uma tensão. E essa corrente depende da resistência. Vamos para um caso prático agora. Primeiro caso prático relatado aqui pelo professor. Vejamos o seguinte. Aí está uma mulher que tem uns eletrodos na pele e você está aplicando uma tensão nela. Ora, vejam bem. Se eu estou aplicando uma tensão e a pele dela, né, que oferece uma impedância, ou seja, oferece uma resistência à passagem dessa corrente, a corrente que vai passar por ela é U, que é a tensão que eu estou aplicando, dividido pelo valor da resistência dessa mulher. E faz um I. Esse I é corrente. Muito bem. Eu vou, calibro lá meu equipamento e lá fornece, né, eu vario minha tensão, e aí vai fornecer uma corrente que eu desejo para excitar o músculo dessa mulher.
E aí o músculo dela fica, se mexendo conforme a corrente eu vou aplicando, e bulindo, e bulindo, e bulindo, e bulindo, e bulindo. Muito bem. Aí o que é que aconteceu um dia na minha vida? Tinha uma clínica chamada Anaslan e tinha uns equipamentos da Skinners. A Skinner fabricava, eu acho que ainda fabrica, faz muito tempo, mas ainda fabrica. Foi tanto tempo atrás, ele fazia os equipamentos, ele fornecia tensões alternadas para excitar a musculatura, chamado do TINS hoje. Colocava lá nas mulheres, na clínica, e excitava esse músculo. A mulher ficava, o músculo ficava lá pulando, excitado, o músculo. E muito bem, a menina lá, lindíssima, na clínica, né? Pegou o equipamento e botou umas esparadrapos nos quinobes que rodava para aumentar ou diminuir a tensão. Porque ela achava, não, aqui dá certo. Quando, galera, uma pessoa gorda tem uma resistência maior, então a corrente era menor. Era o suficiente para excitar o músculo da mulher. Sai uma gorda, entra outra gorda. Não tem problema nenhum. Galera, quando entrava uma magra, que a resistência era menor, o que é que acontecia? A corrente era bem maior. Essa mulher dava um coice e derrubava tudo. A Betuna. Tinha também a Academy House também, Joelson. A Academy House que vocês usavam e só dava diarreia pro pessoal. A Academy House era um equipamento que você botava na barriga para perder a barriga. E aí você dava choque, né? Você calibrava a tensão, dava choque para a barriga ficava se contraindo. Só que acontece que a gente não tem certeza por onde a corrente elétrica passa. Ela passa por onde tiver a menor resistência, né? O caminho menor é onde ela escolhe. E então pegava as vísceras e atravessava. Então fazia o quê? Ao atravessar as vísceras, eles faziam... alterava lá as condições do que estava lá no intestino e causava diarreia, né? Causava um problema. Então tiraram de linha, o Academy House não vingou. Então, esse o que acontecia? Todas as vezes que a bonitona botava o equipamento numa magra, a magra pulava, então o equipamento estava com defeito. Aí eu ia, tinha chamado lá e olhava e disse, pô, o equipamento não tem defeito. Agora é que vocês vão aprender algo novo para a vida de vocês. O que é que eu deveria fazer? A lógica é dizer, não, o equipamento não tem defeito. O cara honesto, que nem Frederico aqui, ia dizer, não, este equipamento, minha amiga, não tem defeito. Se eu dissesse que não tem defeito, a menina que aplicava o equipamento ia ser culpada, né? E ela nunca mais ia me chamar e ela ia queimar o filme dela. E eu só ia atender uma vez. Eu disse, então, se tem defeito, tem defeito. Qual é o defeito? Eu olhei, bom, o que é que está acontecendo era que se ela sempre setava a mesma tensão para diferentes pessoas, quando você deveria ir devagarinho aumentando a tensão até chegar ao ponto de cada paciente, necessária a corrente para excitar o músculo. Ela padronizava tudo, não dava certo. Então, como é que resolve isso? Como é que foi resolvido isso? Na época, eu fui e transformei a fonte de tensão que aplicava na mulher em uma fonte de corrente. Entendeu? Transforma uma fonte de tensão em uma fonte de corrente. Vocês sabiam que existe fonte de corrente? A galerinha que vai até a faculdade, até aí não conhece. Da faculdade em diante você passa a conhecer. A fonte de tensão transforma-se em fonte de corrente através do transistor. E existe a fonte de corrente, sim, senhor. A fonte de corrente é muito importante. Então você seta uma corrente e fica ali a corrente. Só que uma fonte de corrente não pode ser aberta, como a fonte de tensão. Os dois terminais da fonte de tensão, eles ficam abertos. Você bota a resistência, flui a corrente. A outra não, a corrente tem que ficar circulando o tempo todo, então tem que ficar fechada. Aqui 2 exemplos de fonte de corrente. Aqui, ó. A fonte de corrente. Aqui é um exemplo mais antigo, essas duas bolas aí. E essa outra com uma setinha mais moderna. Veja que eu coloquei um curto entre os terminais da fonte de corrente. Por quê?
Porque, por definição, fonte de corrente é um equipamento eletrônico, ou eletroeletrônico, sei lá, que fornece entre os seus terminais uma corrente, independente da carga. Então, você tem de mantê-la curto-circuitada, senão ela vai ter de fornecer uma corrente onde não vai ter caminho para essa corrente passar. Então, chega a ser um absurdo. Bom, muito bem. Agora, então, já que vocês conheceram a corrente, já que a corrente passa onde existe um caminho, o que é que acontece? O que é que acontece quando eu tenho uma fonte de tensão, por acaso seria essa da parede, e aí o indivíduo vai lá e toca nessa fonte de tensão, ou seja, existe uma diferença de potencial entre os braços dele. Então, o que é que acontece, né? Porque você trocou a fonte de tensão pela corrente. Um exemplo que deu. Pronto, Isabela, é assim. A corrente que sai de uma fonte de tensão depende da resistência. Quando a mulher gorda estava sob o equipamento, sob a tensão, a corrente era menor, porque a resistência dela era maior. Quando entra uma magra, a resistência é menor, aí a corrente é maior. Uma corrente maior fazia uma grande excitação. Então, o equipamento, a corrente dependia da pessoa. Entendeu? A corrente que circulava na mulher para excitá-la, o músculo, para excitar o músculo dela, dependia da resistência dela. Mas eu não queria isso. Eu queria que a corrente fosse fixa para aquela aplicação. Aí eu transformei a fonte de tensão em fonte de corrente. Entendeu, Isabela? Ou vamos conversar mais? Epa, maravilhoso. Isso foi um caso à parte que eu descrevo para vocês. Um exemplo, não é? Não é que tem que ser assim, né? Aconteceu na minha vida, eu estou usando como exemplo para vocês. Aí, pegando esse gancho da corrente, eu estou tentando colocar agora o que é um choque elétrico. É um choque, ou seja, uma corrente que passe pelo corpo de uma pessoa. O que é que pode acontecer, né? Já que a gente vem trazendo essa ideia da corrente agora, começou pela tensão, a tensão provoca uma corrente, eu não estou isolado, então eu ofereço um caminho para essa corrente, então essa corrente passa por mim. O que é que pode acontecer, né, gente? A passagem da corrente elétrica pelo corpo. É complicado, né? Então, o que é que a gente olha lá na internet, o que é que o Corpo de Bombeiro diz, né? Diz o seguinte, que as atividades biológicas, quando atravessada por uma fonte de corrente, né, pode destruir essas atividades, pode levar o indivíduo à morte. Tem umas normas reguladoras aí, a NR10, que vai me dizer que 50 volts, olha onde está o erro dessa norma, né? O erro, assim, porque ele não pode garantir que a corrente é aquela, né? Ó, ele diz que tensões até 50 volts AC e 120 DC seriam os limites máximos admissíveis. Tá? Eu não concordo com essa regra, porque se eu tiver um ferimento, a corrente é muito maior, então eu sou... Se lembre que eu disse que a corrente é que faz o trabalho, né? Então, se eu tenho um ferimento, a minha resistividade a essa tensão, a corrente, né? Vai ser maior, então eu vou ter uma... vai passar por mim uma corrente que vai destruir minhas atividades biológicas. Se você estiver trabalhando com um bisturi numa mesa, um bisturi eletrônico, por exemplo, e se você tiver um vazamento de 10 miliamperes, e você não tiver a pele, que é o tecido adiposo, que é um tecido que isolante, 10 miliamperes pode lhe matar. Tá me entendendo por que eu digo isso? Quando eu tinha 14 anos, peguei uma folha de alumínio e conectei numa tomada,
Você curto-circuitou. Que sorte, né? Porque você deu um caminho para não passar por você e do fase para o neutro. Empurrou com o pai. Tu era um danado, Vinícius. Fica lá fazendo ar. Tu também fiz dessas coisas. Eu também fiz. A gente faz. Menino é um danado, né? Menino é o cão. Então, o perigo é o que aconteceu aí, Vinícius? Podia acontecer com você, é que essa corrente, em vez de sair do fase para o neutro, na tomada que você colocou, podia pegar o caminho atravessando você e ir para a Terra, porque o neutro é aterrado. Entendeu? Isso é o perigo. Correu um perigo grande. Então, as normas, elas se referem a tensões, por força da simplificação, porque tudo é tensão. Mas quem vai fazer o serviço é a corrente. Quem vai fazer o serviço é a corrente. Então, dependendo dessa corrente que passa por você, você vai ter uma tetanização, você vai parar, tetanizar, contrair, né? Você vai ter uma queimadura, e quando você queima, você destrói a pele, aí a corrente vai ser maior ainda, né? Esses casos aqui que ele dá nesse exemplo, que a gente olha nas normas, não são tão bem estabelecidos, certo? Então tá aí, ele diz assim que corrente externa supera a interna, enfim. Diz assim que é impossível você largar, você segurou um fio e a partir de 10 miliamperes ou 16 você não larga, porque fecha, você contrai, né? Então, na hora que você for testar se tem choque ou não, você vai assim, ó, com esse lado da mão, porque contrai, aí você... Já ouviu dizer que o choque jogou o cara lá fora? É assim, porque quando você picou, o seu músculo contraiu e você foi jogado fora. Mas então o cabo agarrou. O que agarrou é porque você, na hora que colocou a mão passou uma corrente e você estava com o músculo que contrai. Então o músculo contrai. Se eu tiver assim, o músculo contrai assim, eu fujo do fio. Se eu botar a mão assim, eu agarro o fio. Entenderam isso? E aí tudo bem, estou falando do choque elétrico, porque é importante que a gente saiba no nosso curso o que é que uma corrente alta pode fazer, né? Pode causar no corpo humano, né? Aqui tem uns efeitos da corrente elétrica, tarará, 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 que depois vocês podem consultar lá na internet essas coisas. Mas abaixo de 1 miliampere quase não é perceptível, 5 miliampere é um pequeno choque incômodo, de 6 a 25 miliampere, ó, que difere homem e mulher, né? Isso é conversa, isso é coisa da... perde o controle muscular, né? E você agarra, mas a gente vai ver isso aí melhor quando a gente for ver eletroestimulação. A gente vai falar nisso aí. Mas eu falando dessa energia, desse choque, eu preciso dizer para vocês como é o sistema da rede elétrica. É muito importante que vocês tomem conhecimento disso. Eu tenho uma imagem aqui simples. Tá aí. Aí tá um menino que está soltando uma pipa aí, como chama pipa, e aí você tem o gerador. Um polo do gerador, eu estou falando do gerador bifásico não, como é que é? Monofásico, só tem uma fase. A fase é essa azul. A outra é o neutro. O neutro é aterrado e a fase é essa azul. O gerador tira elétrons da Terra e joga para esse fio azul. Tá certo? Então, os elétrons tendem a voltar para a Terra. Então, se ele encontrar um caminho entre o fio azul e o fio vermelho, eles seguem esse caminho. Então, vamos perguntar o seguinte, né? Muita pipa por cima de fio de alta tensão. E se sua linha de sua pipa, Sérgio, conduzisse, você ia torava ela na hora, ia, e acabou-se. No sistema trifásico, o neutro é aterrado também, dependendo. Você tem estrela, viu, Vinícius? Assim, essa dúvida eu vou falar, mas já vai muito mais além do que a gente. O sistema em delta não é aterrado, mas o sistema em estrela, o neutro, é aterrado. Eu não vou falar do sistema trifásico.
Mas eu vou falar desse monofásico aí, que a gente olha para ali para a gente ter ideia de como é que a coisa acontece. Olha, vejam bem. Esses passarinhos que estão aí, que vocês estão vendo, eles não vão tomar choque, porque não existe um caminho entre o fase e o neutro para que a corrente passe por eles, tá certo? A corrente está ali no fio azul. Ele não vai passar por ele. Pois é, o cerol, eu não sei se o cerol seria condutor, né? Porque o cerol, ele tem vidro, tem uma goma, né? Eu acho que não era condutor, não. É perigoso se fosse. Aí era ruim. Então, um passarinho desse pousa tranquilamente no fio e não pega choque. O passarinho, tanto pousado no fio vermelho como no fio azul, não vai tomar choque porque não vai passar corrente por ele. Quer dizer, pode até passar pelo fio, mas não vai por ele. O menino, ele está aterrado, ele está com o pé no chão e está tocando com a pipa no neutro. Então, não há diferença de potencial entre o menino e o neutro. Então, não vai passar corrente. Então, também não toma choque. Agora, o rapaz que subiu ali está com o pé no poste. E todo poste é aterrado, tá certo? Tem aquela malha. O poste elétrico, você pode olhar na rua, tem uma malha que desce e até tem umas aspas que seguram e ele entra de chão adentro. Aquilo é o aterramento do neutro. O neutro é aterrado a cada poste e é aterrado na sua casa também. No medidor lá tem o aterramento do neutro. Mas eles morrem eletrocutados porque eles passam de um fio para outro e seguram, né? Os tuiuius, uns pássaros grandes no Pantanal, o tuiuiu ele morre também, porque ele é grande, então uma asa dele pega em cada fio, então a corrente passa por ele e morre. Esse menino não levaria choque, exatamente, porque não há diferença de potencial entre o neutro não aterrado e ele está tocando no neutro, não tem problema. Quando eu dou essa aula para a turma de enfermagem, eu pego uma chave de fenda e descubro qual é o fase e qual é o neutro. Eu enfio um fio dentro do neutro, da tomada, e digo, quem pega? Cara, a pessoa da enfermagem tem uma confiança, vai lá e pega mesmo. Outras turmas, não, professor, pego nada. A galera da enfermagem, se você pegar no neutro, você não toma choque, porque o neutro está aterrado. Agora, no fase, é broca, viu? Pega não, pegue não. Então, a esquema é esse. Quando você chega na sua casa, ou na parede lá onde tem a tomada, um dos fios vai estar com fase e outro fio vai estar com neutro. Quando existe um terceiro fio, que a gente tem de dizer que esse fio é ligado à terra, eu não gosto de dizer que é o fio terra, não, porque pode confundir com outras coisas. Esse esquema aí é da tomada americana, né, Paulo? Olha aí, imagina isso. Tomada americana. Você olha para ela, essa boquinha. Reanimar a pessoa da turma. Essa boquinha aí, você olhando para ela, essa boquinha aí, que parece uma boca, é a terra. É o nome que deve ser aterrado. Do lado direito fica o fase e do lado esquerdo fica o neutro. Tá certo? Isso é uma tomada clássica BNT antiga. Mudaram agora, né? Então você tem o aterramento, ele é obrigatório. Ele é obrigatório na computação, é obrigatório na cozinha, por questões de segurança, porque você garante de que a carcaça do equipamento está ligada à terra. Você pode tocar que não tem problema. Só que tem uma galerinha aí que faz uma contravenção. Ele liga o neutro à terra. Ah, professor, não já é ligado? Mas não é assim que faz. O aterramento do neutro é do neutro. O que você tem de aterrar é a carcaça. Não pode jogar a carcaça no neutro. Não faz efeito nenhum. Não faz, vírgula. Se não houver um acidente. Então, pronto. Então, isso, as tomadas. E o quê? Os equipamentos dos hospitais, muitos estão
aterrados e têm de ser aterrados para evitar acidentes, né? A carcaça é a parte de fora, né? Parte de fora. O computador não tem o gabinete, essa é a carcaça. O gabinete, ele é aterrado. Mesmo porque, se você aterrar o gabinete, você faz uma gaiola de Faraday também, né? Ajuda nisso. Ele está aterrado, está tudo preso ali, entendeu? Então, a parte de fora chama-se carcaça. Então, pronto. Então, quando você liga, né, a tomada, você vai ver que a tomada tem a ficha, como lá em Portugal chama ficha isso. A tomada em si, a tomada que você enfia, macho, tem lá os 3 pinos que você liga lá. Então, muito bem. Eu acho que por hoje, deixa eu ver uma coisa aqui, não tenho isso aqui, tenho não. Eu queria mostrar aqui um cara tomando um choque elétrico, assim, bem feio. Eu acho que não vou mostrar agora, não. Mostrar agora, não. Eu tenho um videozinho mostrando, mas não é legal, não. É muito feio a cena, sabe? Eu vou parar por aqui. Vamos parar aqui, ó. Vamos fazer um resumo. Resumo do que é hoje, né? Vamos resumir agora. O resumo dessa última partezinha. O sinal elétrico das células é uma tensão alternada, olha. Uhul! O sinal elétrico das células nossas é uma tensão alternada, conhecida como biopotencial, potencial de ação. Biopotencial. Olha, a gente tem um sinal alternado para a gente, tá bom? Os sinais alternados, eles são chamados de sinais porque eles levam informação. Então, nós temos isso aí. Para entender melhor o corpo humano, é preciso conhecer esses biopotenciais, né? Por isso que eu estou trazendo vocês desde a tensão elétrica e tal até aqui. Numa próxima aula, eu acho que eu não vou precisar associar as tensões, como está programado no cigarro. Talvez vocês foram bons meninos, eu posso até pular essa parte que não vai interessar. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, você sabe como são medidos os potenciais e quais dificuldades encontradas? Tchan, 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 tchan. Então, pronto. Tudo que a gente aprendeu hoje, galera, me despedindo de vocês por hoje, mas tudo quanto a gente aprendeu, a gente, próximos olhares nossos, vai ser como medir esses sinais elétricos no nosso corpo, né? Vocês já sabem que vocês fazem eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletromiograma, e não é fácil eletronicamente capturar esses sinais, porque nós temos o ruído dos 60 Hz, nós temos os ruídos eletromagnéticos, nós temos toda uma técnica para conseguir isso, tá certo? Então, eu acho que por hoje eu paro por aqui. Uma boa noite para vocês, eu já estou de garganta seca, espero que vocês tenham entendido. Essa aula, Maria, está sendo gravada. Se der certo, eu posso colocá-la no YouTube. Eu vou tentar fazer isso. Se der certo, nunca dá comigo. Não é não? Mas eu vou fazer. Boa noite, galerinha do bem. Espero que tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. Você está apresentando, eu quero parar de apresentar. Boa noite. Espero que ninguém tenha tido dúvidas. Parar de apresentar, e aqui eu vou dar um escape aqui no meu apresentador, fechar, e como vocês se comportaram muito bem, talvez próxima aula eu possa comer essa aula da associação de tensões, que estão lá programadas, dá para dar uma esticadinha, melhorar, e a gente passa para a medida dos biopotenciais. Aí depois a aula vai ser mais como são gerados no corpo. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, bom fim de semana. Olha, dia 12 é o 12 do dia 12 é dia dos namorados, viu? Cuidado. Tchau, professor. Boa noite. Até a próxima aula. Valeu, Ives. Tchau, professor. Boa noite. Valeu. Obrigado, William. Boa noite, professor. Boa noite, Jean Ives. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Falou. Muito obrigado, Willis. Eu gostei muito. Boa noite. Boa noite para vocês. Massa demais. Fico muito feliz quando consigo fazer alguma coisa com a idade que eu tenho. É foda.
mas a gente vai, tchau, e dá certo. Então, Dia dos Namorados, bebam com moderação, né? Fumem pouco, mas vocês ainda têm direito, eu não tenho mais direito. Que seja muito legal. Então, eu vou parar a gravação. Bom fim de semana. Obrigado a vocês que gostaram da aula. Muito bem. Gostei muito de poder. Eu não sei como é que eu paro essa gravação. Mudou aqui o. Aqui, opa, pô, para interromper a gravação. Vamos ver se eles vão. Se vai, né? Interromper a gravação. Interromper a gravação.